E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao nosso estudo do livro da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 36, O Sonho. E no programa passado, nós comentamos sobre o André Luiz. Foi informado pelo Tobias que ele receberá bônus hora em dobro, né? E comentamos também sobre como ele trabalhou. E em seguida, Dona Laura, Senhora Laura e Ulisses foram cumprimentá-lo pelo trabalho que ele também exerceu. E ela dizendo a ele que acompanhou ele durante a noite, em espírito. Comentamos sobre isso também. E trocaram observações afetuosas, né? O Tobias, a Narcisa, a Dona Laura, todo mundo felicitando o André Luiz, criando nisso, mais um exemplo, dando para nós, criando um ambiente ali de alegria, de satisfação pelo progresso do companheiro no trabalho, né? E aí pegamos esse gancho também, demos um exemplo da necessidade de nós exercitarmos isso nos ambientes que nós frequentamos, principalmente naqueles ambientes religiosos, a nossa casa religiosa, em que nós nos propomos ir lá para aprender sobre os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho é boa nova, como disse as próprias palavras do Mestre, é boa notícia, é o Evangelho de alegria, não é aquilo que nós cultivamos durante séculos, nós em existências anteriores, colocando monastérios fechados e com fisionomias e aspectos sombrios, pessoas sisudas, sem sorriso no rosto, como se isso fosse o necessário para ter uma salvação da alma, por exemplo. E é exatamente o contrário, o Evangelho é o Evangelho de alegria, de amor. O cristão tem que ser a pessoa contente, alegre, feliz, né? Se esforçar para isso o tempo todo, né? Porque ainda somos muito orgulhosos e guardamos muita mágoa dentro de nós. Isso atrapalha. Então, nós comentamos sobre isso. Demos o exemplo no livro Paulo Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, em que ele nos relata o ambiente que tinha na igreja de Antioquia, favorecendo o trabalho dos espíritos superiores pela ambientação que se tinha lá, né? Muito interessante. Aí fizemos isso e agora vamos continuar do parágrafo 9º, né, Tereza? Isso. Nada obstante. Continuando assim, então. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Então ele foi convidado pela mãe do Ulisses, Dona Laura, para que voltasse para casa, porque lembrando que ele está hospedado lá na casa dela. Ela ofereceu isso a ele. E aí o Tobias, não, mas olha, tem um quarto aqui, tem um apartamento aqui do lado aqui para você repousar. Aí eu fiquei pensando também que fica mais perto do trabalho. Isso aí já é, né? Porque para quem está com vontade de trabalhar, ficar mais perto do trabalho é melhor. Né? E é o interesse dele no trabalho. Esse aí, gente, a gente tem que copiar isso. A gente, pelo menos, quando desencarnar, a gente já vai sabendo o que tem que fazer, trabalhar. Não é, fulano foi, descansa em paz. Eu tive a ocasião agora, ontem, no dia de ontem, uma tia minha desencarnou, irmã de minha mãe. E ela estava muito doente ainda, e eu vi as mensagens no grupo, assim, claro, a pessoa tem boa intenção, eu não estou criticando, nem pelo amor, nem muito menos debochando, nada disso. Estamos analisando, a pessoa falou assim, agora vai descansar em paz, nas mãos de Deus. Mas eu sei que a pessoa botou aquilo achando que com o intuito de dizer que a pessoa vai descansar eternamente. E não é assim.
o trabalho é lei. É lei, exatamente. Universo. Jesus falou, o Pai trabalha a tempo e eu também. Todo mundo trabalha, é lei de Deus. É lei. Claro que há necessidade, na nossa condição evolutiva, do repouso. Isso, após é uma lei também, para nós. Após a nossa perturbação da consciência, no nosso umbral, cada um no seu, cada casa é cada caso. O André Luiz teve o caso dele, eu vou ter o meu, Tereza dela, cada um o seu. Mas após isso, nós lutarmos para nos recuperarmos, que vai depender muito da nossa vontade, que é o exemplo do André Luiz, quando ele chega nas câmaras quando ele sai do umbral e é recolhido, ele já chega na hora do Ângelus, quer saber o que é aquilo, quer participar. Ele não fica esmorecendo na cama, se lamentando. Não fica. É um exemplo para nós. Ele não se vitimiza. Exatamente, ele não se vitimiza. A gente adora fazer isso. A gente gosta, porque é aquele ditado antigo, defunto quando tem que o carregue, dá uma balançada. Então a gente tem que vigiar isso. É o vigiar que Jesus pede, vigiar o nosso comportamento, nos vigiar e orar. Então, ele está... esse aqui me lembrou isso, nessa questão do trabalho, que é um ensinamento que ele passa para nós a todo momento. Como a gente ainda não é espírito puro, a gente precisa descansar. Então, por isso que ele mesmo diz, né, sentir a grande necessidade de sono. Porque, pelo que a gente tem estudado, a gente vê que a desencarnação não muda os nossos hábitos fisiológicos. Ele mesmo diz, enquanto ele estava lá no umbral, né, ele sentia fome, sentia sede. A gente já viu que isso ainda é necessário aos espíritos, ao nosso nível evolutivo. Quando a gente chegar a um nível de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, que dormia pouco, comia pouco, não é? E trabalhava muito. Porque eu fico imaginando o próprio Allan Kardec, como é que ele conseguia se corresponder. Ao que parece, os biógrafos dizem que ele escrevia 100 cartas por dia. Ele trabalhava, ele não era desempregado. Ele trabalhava. E ele ainda tinha umas reuniões, o próprio Chico Xavier. Ele ia para o trabalho na Fazenda Modelo, ele voltava da Fazenda Modelo e ele atendia as pessoas e reunião e as correspondências e os romances, né? Escrevendo os romances. Então a gente vê que esses espíritos mais elevados, eles não têm tanta necessidade de sono, de dormir para se refazer. O trabalho para eles já se tornou um prazer, não uma obrigação, já deixou de ser uma obrigação. Então eles se sentem bem trabalhando, eles se abastecem. Alguns biógrafos de Einstein diziam que ele gostava tanto, pesquisava tanto, trabalhava tanto, que às vezes ele chegava no corredor, quando ele não sabia se ele já tinha ido almoçar ou estava voltando do almoço. Ele perguntava às pessoas, porque ele tinha prazer. Quando a gente tem um prazer em fazer uma coisa, a gente não vê a hora passar. Não é isso? Agora, quando tem obrigação lá no centro... A gente costuma falar para as crianças, se estivesse jogando bola, porque às vezes todo mundo quer ir ao banheiro, na hora da aula. Falei, é engraçado, né? Na hora da aula. E se fosse para jogar bola, jogar videogame, ver televisão, aí até fica horas. Mas quando é para ouvir falar de Jesus, ouvir falar dos ensinamentos, da mensagem, né, de toda aquela orientação que Jesus nos trouxe para modificar o nosso comportamento, aí da sede, da sono, da fome, o negócio complica, né? Com certeza. A gente fala isso de trabalho, a gente lembra a própria, esses espíritos missionários que Jesus manda, vez por outra, que quase, graças a Deus, manda sempre. Manda sempre. Porque senão, sem eles, como é que ia ficar, né? Mas temos os exemplos mais notórios que a gente tem, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, tem o Chico. Quer dizer, esse povo aí não descansava, praticamente não dormia. O Chico é um exemplo notório, nós que somos espíritas, temos mais intimidade com a biografia dele do que talvez com a dos outros, de outras religiões, mas falando do Chico, o homem trabalhava o dia inteiro no seu emprego, né? Depois ia para o centro, quase a noite toda. De manhã, todo mundo cansado,
e tudo, ele passava, saía do centro, tomava um cafezinho. Ele datilografava os romances na hora do lanche. E aí depois dele, ia trabalhar. Exatamente, Paulo Estevão, gente, foi escrito essa obra maravilhosa, esse ápice aí, a opinião de muitos, da mediunidade, da psicografia, nos relatando pormenores do Evangelho nascente, né? Tesouros ali que são informados que a gente não sabia. Esse livro foi psicografado depois do expediente, à noite. E às vezes no intervalo. Segundo o Chico, com a companhia que ele tinha era de um sapo, que sempre eu acompanhava lá o sapinho do lado dele, lá era olhando. Uma fazenda. Era a fazenda modelo onde ele trabalhava. Então, quer dizer, são espíritos que ninguém aguentava. Pessoas que se propuseram a viver com o Chico, ele já em Uberaba, e não aguentaram dias, uma semana. Não dá, não tem como acompanhar esse homem. E o homem não dormia. E sempre com um sorriso no rosto, sempre bem, sempre atendendo as pessoas. E não tinha hora, não tinha tempo. Né? Divaldo, nós temos aí o nosso Divaldo ainda encarnado, né? E aí nós temos aí o nosso Divaldo, ele mesmo relatando situações na Mansão do Caminho, onde a noite toda, às vezes, atendendo as pessoas até alta madrugada, tendo que trabalhar no outro dia, porque não se viveu, nenhum deles se viveu do altar. Como diz Paulo, né? É para viver para o altar. Então tinha que ter o seu trabalho remunerado para sobreviver, não é? Então esses são os exemplos que a gente tem, que o André Luiz está nos dando. Então, continuando. Parágrafo 10. Parágrafo 10. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Olha o detalhe aqui da oração, não é? Orar aqui não é repetir palavras memorizadas. Orar é abrir a boca da alma. Orar vem do verbete grego ores, boca. É abrir a boca da alma e se impregnar de Deus. Posso fazer uma oração da Ave Maria, o Pai Nosso? Não é isso que a gente está dizendo para não fazer, não é. Mas carregar naquilo ali o sentimento. Não é só a decoreba da palavra, porque ao carregar o sentimento, e ele fala no detalhe aí que ele vai dormir e orou. Isso é muito importante a gente fazer, porque ao adormecermos é o treino para a morte. A gente sai do corpo, não desliga, mas sai. E as companhias que a gente vai ter, não é? Para a gente voltar no dia seguinte para o nosso labor do dia a dia. Isso é muito importante que ele está falando aqui. E como é que a gente sabe que o nosso serviço, né, como ele diz aqui, né, foi útil? Porque ele diz aqui, a bênção de ter sido útil. Ter sido útil. Quando as pessoas sentem falta da gente, quando a gente se afasta, aí a gente vê que realmente a gente tem utilidade, a gente acrescentou algo na convivência com a pessoa, no trabalho em equipe, não é? Seja no trabalho remunerado, no trabalho voluntariado. Toda vez que as pessoas chegarem para a gente, poxa, você foi embora, mas senti sua falta, não é? Que bom que você voltou. É sinal que que o nosso serviço, né, está sendo útil para alguém. Então, ele já está realmente agradecendo ao Senhor da vida, porque lá ele só começa a receber a ajuda no umbral quando ele se lembra da oração. E agora não é? Ele já terminou o serviço e ele agradeceu a Deus por essa oportunidade dele ter sido útil. E com certeza o foi, porque senão Dona Laura e Lísias não viriam ter com ele e tecido elogios à pessoa, né, ao comportamento dele lá nas enfermarias. E nem o Tobias ia recomendá-lo ao ministro Genésio. Então, ele foi alguém que trabalhou e, com certeza, ele fez falta. Ele executou o trabalho-serviço. Aquele que não está preocupado com a quantidade de horas, mas sim com a qualidade do trabalho desenvolvido. Então, ele vai dizer aqui que realmente ele estava cansado, mas era um cansaço bom. Ele vai falar aqui no próximo parágrafo, né? O Emmanuel nos diz no livro Justiça Divina que o serviço em todas as circunstâncias, o serviço útil, é o antídoto do mal. Não é?
É sempre assim, então temos que sempre que procurar o serviço útil. Muitas vezes é o ouvido que a gente tem que dar para escutar alguém. E às vezes a gente pode abranger esse raciocínio do serviço. Não necessariamente é um serviço pesado só de limpeza de algum lugar, mas às vezes é dar um ouvido também. Aí ele continua assim: a proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Ele não ficou com insônia, resumindo. Exatamente. Ele bateu na cama e dormiu. Então, é o sono do justo. É o sono do justo, né? É como se fosse um pagamento pelo trabalho, uma remuneração espiritual, né? A proveitosa fadiga, que cumpriu o dever dos que cumprem o dever, não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. E ainda mais com a oração. Tem uma página, a gente separou aqui para ler, sobre isso, é do livro Perante Jesus, o nome do livro. E o título é Remuneração Espiritual. E que o Emmanuel coloca assim. Ele comenta uma carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aí ele vem comentando a página, dizendo que além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, né? Então, quer dizer, o André Luiz recebeu o salário amoedado dele, que foi o bônus horas, mas é como ele trabalhou. Então, logo em seguida, invariavelmente, como o Emmanuel diz aqui, vem a remuneração espiritual. Por quê? Um dos exemplos que o Emmanuel coloca: atrai simpatia e colaboração, dilata o entendimento, promove a autoeducação, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-os por isso mesmo a respeitá-lo, né? Ver o problema dos outros, atrair simpatia, dilata o entendimento e amplia-nos o campo das relações afetivas. E ele termina a página assim, mais adiante. Reflitamos e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então a remuneração espiritual é essa. E o André Luiz está tendo aqui proveitosa fadiga, né? Quer comentar alguma coisa, Teresa? Não, vamos seguir. Aí ele continua mais um pouquinho. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Ele não entrou num barco, gente. Olha, ele teve a impressão de ser arrebatado em pequenino barco. Então, essa impressão de ser arrebatado, se você vai arrebatado num barco pequeno, o barco está onde? No oceano. Ele está dormindo, né? Ele está dormindo. Então, é uma sensação de você está dentro do barquinho no oceano. Você precisa de uma segurança, né? De alguma coisa para você se guiar, não é? Então vamos observar esse detalhe aí. Rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ele está relatando o sonho dele, gente. Isso. Né? A meu lado, tem pessoas que a gente conhece que relatam, conseguem relatar, porque ele está desencarnado, fica mais fácil. Nós temos uma amiga que ela relatava, né, a Dolores. Ela dizia o sonho direitinho. Eu fui no lugar tal, eu subi a escada tal, entrou lembrava tal. Dos recados. Falei, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não tenho isso. Então, dei no lugar tal, assim, tal. Então, tem gente que tem essa facilidade. Os espíritos chamam de faculdade onírica. Mediunidade onírica. Onírica, né? Não é bem mediunidade no sentido específico do termo, mas é tida assim como a mediunidade onírica, a faculdade que tem de contar os sonhos. Porque tem espírito que se comunica quando a pessoa está dormindo, né? Isso, então aí ela transmite o recado. Transmite o recado. Agora, o fato de você lembrar de onde foi, não está comunicando nada, aí né? Não está se comunicando. Não está. Aí ele continua. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E aí a gente vai dar uma paradinha aqui. Olha que importância tem. Lembra que a gente falou assim, olha, ele está arrebatado, a impressão de ser arrebatado em pequenino barco. Mas um homem silencioso sustinha o leme. Então ele está mostrando para nós que todo desdobramento espiritual, tem que ser feito acompanhado por um espírito.
Porque nós não temos condição de vagar sozinho pelo espaço. Não temos essa condição ainda. Não temos essa maioridade espiritual ainda para fazer isso. A gente vê, por exemplo, no livro Voltei, o irmão Jacó, quando ele desencarna, ele é levado e guiado. E o irmão Jacó, conhecimento ele tinha muito, um grande trabalhador, cristão, ajudou muita gente, tanto que foi recebido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tinha lá o jeito dele de ser, que não conseguiu ter a luz que ele gostaria. Mas aí é a história do livro lá. Mas foi muito bem recebido. Mas não tinha Dr. Bezerra de Menezes. Exato, pela equipe do Dr. Bezerra, meu Deus. Mas não tinha condição de andar sozinho. Não tem. Não é assim que funciona. Essa viagem astral que se fala é muito perigoso, é muito complicado isso. Sozinho nós não temos condição. Teve um exemplo disso com a dona Ivone Pereira, não é, Tereza? Ela era orientada a não fazer, porque ela, médium que era, ela tinha uma facilidade de desdobramento muito grande. Mas ela era orientada pelo Charles e pelo Dr. Bezerra de Menezes que ela não fizesse isso nunca sozinha. E o dia que ela faz, ela desdobra e ela começa a ouvir uma melodia. E aí ela, nessa hora, coitada, ela não conseguiu vigiar, vamos dizer assim, né? Como deveria. E ela sai em espírito, dançando, de repente ela começa a sentir um peso muito grande, e ela cai chumbada ao solo de algum lugar, né? Não muito agradável. E aí ela fica sem condição de saída, onde ela estava no solo, né? Até que um espírito de um indígena chamado José vem resgatá-la. E ele fala para ela que ela não fizesse mais isso, que ela desobedeceu, entre aspas, coitada da Dona Ivone, desobedeceu, entre aspas, as orientações do espírito Charles, né? Que era o orientador dela, e Dr. Bezerra de Menezes. Porque achou que poderia seguir sozinha. Mas a gente sabe isso tá no que livro, o astral, se eu não me engano, Nos Domínios da Mediunidade? Não, é Recordações da Mediunidade. Isso. Tá. A gente sabe que o mundo espiritual, ele também é frequentado por inteligências perversas. E, não é? Espíritos ainda muito desequilibrados e que podem, de alguma maneira, tem um outro episódio também que ela está em desdobramento, ela está acompanhada, agora eu não recordo se é do Charles ou é do Dr. Bezerra, e ela vê um grupo de bate-bolas, de um grupo fantasiado, e ela começa a rir. E ela ri, e ele olha para ela, um deles fala assim: seu braço está quebrado. Porque ela riu, ela entrou na sintonia. Como entrou na sintonia, ela agasalhou a ideia que ele sugestionou a ela. De manhã, quando ela acordou, ela não podia mover o braço. Ela estava com o braço realmente com as dores de um braço quebrado. Então, para a gente ver isso que o Marco está colocando. Porque existem algumas pessoas, algumas correntes filosóficas que às vezes orientam essa questão de você treinar desprendimento e fazer essas viagens astrais. Mas a gente tem que ter muito cuidado e a pessoa tem que se garantir muito se ela realmente tem condição de se defender desses espíritos que povoam, né, a psicosfera da Terra. Se aqui já fosse um planeta redimido, não tinha problema não. Mas, por enquanto, né? Que não é o caso. Então, é como ele está falando aqui, ó. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E vamos continuar só mais um pouquinho. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Né? Então, esse parágrafo a gente terminou, mas no próximo programa vamos voltar e comentar mais um pouquinho sobre isso, sobre esse sonho. Isso. Muito obrigado, então, o tempo de aqui já não espera. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz, Deus abençoe a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.